Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical e juntos nós estamos aprendendo o melhor de Deus num estudo extraordinário. Estamos aprendendo sobre hermenêutica, um estudo desafiante, às vezes pelo próprio nome, por não se tratar de um termo comum, não usual, acaba até assustando. Mas no evoluir da aula, no evoluir do trimestre, o quanto nós temos aprendido. Porque é um estudo desafiante. No próprio subtítulo ao tema vem, entendes o que lês? E você, está entendendo o que está lendo? Está entendendo quando está participando do programa de rádio, do programa de televisão? Que bom, estamos juntos e estamos avançando. Já estamos na lição número 4. Hoje, juntos, nós vamos aprender a regra do sentido comum. E o pastor Benjamin, pastor editor da revista, comentarista desta lição, juntos vamos enriquecer ainda mais a aula de hoje. Pastor Benjamin, seja muito bem-vindo. Que privilégio, juntos já chegamos à lição número 4. É um privilégio imenso para mim também, porque a gente vai comentando e crescendo. Pastor, o senhor já trabalha já há muitos anos já escrevendo, muita experiência, livros já publicados, comentarista também de outras revistas, do programa Educação Cristã Continuada e também de outras editoras. Como é esse trabalho, assim, qual é o resultado? O que o senhor acha disso tudo para o senhor? O que isso remete ao senhor? Primeiro é que eu recebi a graça de Deus de fazer. Esse dom não estava em mim no início. Eu não gostava de escrever, sempre fui um bom leitor. Mas um dia eu me despertei para escrever porque Deus me impeliu a isto e me deu as condições de fazê-lo. Então, para mim, é um desafio todo dia. Eu não espero inspiração para escrever. Eu começo a trabalhar a inspiração que me acompanha. Esse é um fato, eu digo que eu já recebi a graça já está comigo. Então, a bênção de Deus eu não tenho que buscá-la, ela tem que me acompanhar. E o resultado disso é que quando Deus me dá a habilidade de escrever e ela está em mim, eu preciso corresponder ao que Ele quer que eu faça. Então, para mim, o ganho maior não é financeiro, não é de reconhecimentos humanos, é o ganho de fazer a vontade do meu Pai, como Jesus dizia. Né? Aí a revelação do Pai hoje é aplicada aos nossos dias pelo profeta Benjamin. O profeta Benjamin escreve. De qualquer modo, pastor Bogo, uma das coisas mais interessantes quanto a um dom de Deus é a sua operação. Ele tem que encontrar na pessoa que o detém, porque recebeu de graça, a disposição. E às vezes a disposição tem que acontecer em momentos de crise, entendeu? É um filho doente, é uma esposa que não está cansada, é uma crise financeira, ou seja, problemas comuns de todo mundo eu enfrento, mas isso nunca parou o dom de Deus. Pelo contrário, eu sempre estou trabalhando e às vezes direto. Mas o sentido comum nem sempre é o sentido literal, como este de uma casa. Pode ser sentido figurado. Por exemplo, quando Deus falou para o rei Ezequias, ele disse, põe em ordem a tua casa. Deus não estava dizendo para ele assim, ó, vai arrumar teu quarto, né? Vai arrumar tua estante, vai limpar o chão. Não, Deus não está dizendo isso. Ele está dizendo, põe em ordem a tua vida, as tuas contas, correto? O teu modo de proceder, como tu trata teus filhos, se tiver que pedir perdão, pede perdão, se tiver que pagar dívida, paga a tua dívida, se tiver que fazer alguma coisa, faça o que tem que ser feito. O próprio Jesus, né, destruirei esse templo em 3 dias, né, Pronto, e reconstruir em 3 dias. Isso é um sentido figurado. Aí, lá no texto está explicado, ele falava a respeito do seu próprio corpo, né? Os judeus não entenderam, porque como pode? Ele vai destruir o templo que levou 46 anos para ser construído. Então, essa questão do sentido comum das palavras sempre que possível, porque às vezes o sentido comum não tem a ver com o sentido literal, tem a ver com o sentido figurado. Certo, muito bem. Ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, todo mundo sabe que ouvido tem essa função, né? Sim, de ouvir. De ouvir. Mas o que ele está dizendo quando ele diz quem tem ouvido para ouvir, ouça?
Ele não está falando da mera atividade de ouvir, está falando de entendimento. E como é que você sabe que ele está falando de entendimento? Porque na parábola que ele fala a respeito dessa expressão, quem tem ouvido para ouvir, ouça, ele diz assim, porque aquele que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Qual é a única coisa que você pode tirar de quem não tem? Não pode tirar nada. O entendimento. Ah, o entendimento? É. Porque o cara fica mais burro ainda. Ah, entendi. Sim. Entendeu? Sim. Então, ouvir, no caso, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz, ou que, como Jesus usava essa expressão, quer dizer, você precisa entender o que você está ouvindo. Entendi. Por exemplo, isso é uma expressão idiomática. Certo. Um dia eu estava numa classe, nessa época eu morava em Londres, na Inglaterra, e eu estava na sala de aula e uma aluna brasileira, a professora pediu o trabalho que ela não fez e ela disse assim, professora, a vaca foi para o brejo. O que é isso? Isso ela falou em inglês. Aí a professora disse assim, e ela voltou? Eu disse assim, ela não entendeu, essa expressão é idiomática brasileira, ela não vai entender. É como você dizer assim, olha, fulano de tal pisou na bola. Todo mundo sabe o que quer dizer pisar na bola. Mas isso não quer dizer para o estrangeiro a mesma coisa que quer dizer para o brasileiro. Sim. No Nordeste existe uma expressão, pastor Bogo, que a gente usa muito lá na região ali de São Luís para cima. Fulano de tal deu com os burros na água. Ora, se um ecologista, um desses verdes aí, desse pessoal que trabalha com natureza e tal, vai dizer assim, esse cara é um moral, bateu com o burrinho na água. Isso não quer dizer literalmente o que está sendo falado. Quer dizer que o cara deu errado em alguma coisa. Nós tivemos uma experiência, né, da Copa do Mundo, onde na abertura tentaram mostrar e deu o que falar na imprensa internacional o que é gambiarra, que coisas que não tem no estrangeiro, não né? Tem. Então, esse tipo de coisa, de expressões idiomáticas, nós encontramos na Bíblia que são referentes àquele tempo. Muitas expressões, muitas. Aí é que vem a necessidade, pastor Bogo, de trazer o entendimento da Bíblia para uma regra confiável, que é a hermenêutica que se propõe a isso, a hermenêutica bíblica. Então, quando se fala da regra do sentido comum, a gente precisa entender essas expressões no seu contexto imediato, cultural. Não se pode tentar pegar uma palavra que diz lá uma coisa e tentar pregar aqui outra coisa, não é? Aí já não dá, já não fecha a equação. Eu aprendi uma coisa com o senhor, né, que vem do saudoso pastor Estevão, ele dizia assim, lê o texto, sai do texto e não volta mais para o texto. São pregadores. São pregadores, né? Tem pregadores que ele começa a falar e você não sabe mais o que ele quer dizer, né? Ele leu o texto e saiu do texto e nunca mais voltou para o texto. Meu pai dizia muito uma coisa também assim, não se pode afirmar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Então, quando a Bíblia não diz com clareza, você precisa entender isto da forma que é necessária ser entendida, que é usando uma regra de interpretação, que no caso aqui, do contexto, meu amigo, isso é importantíssimo, porque você não tem como saber aquilo que foi dito lá naquele tempo, por exemplo, há 3.200 anos atrás, o Êxodo aconteceu há 3.200 anos. Agora, como é que você quer entender certos costumes de um povo que acabara de sair da escravidão no contexto de hoje? É preciso que alguém vá buscar lá na origem esse entendimento para nos trazer hoje, para nós entendermos. Maravilha. Olha, fica ligado, está muito legal esse tema, olha, surpreendente, fique ligado, ainda tem mais um bloco, junto nós vamos aprender ainda mais de Deus.